Graça e paz, igreja. Eu saúdo em especial a todas as mamães essa manhã e muito feliz de estar aqui para ministrar a palavra numa data tão especial para mim. Já não tenho mais a minha mamãe há algum tempo, mas convivo com a mamãe maravilhosa que é a mãe das minhas filhas. Uma saudação especial para você. Deus abençoe. Queridos, eu queria ler o texto que está lá em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26, que fala do nascimento de Jesus. Diz assim o texto: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Nós trabalharemos nesse texto ainda até o verso 48, mas eu não farei a leitura nesse momento. Queridos, é muito especial falar no Dia das Mães. Talvez porque eu tive o privilégio de ter uma mãe maravilhosa, uma mãe que me apresentou Jesus, uma mãe que me ensinou a seguir no caminho de Jesus, uma mãe que foi exemplo de uma cristã, de uma pessoa que era totalmente dedicada ao Senhor. Uma mãe amorosa, uma mãe justa e, acima de tudo, era uma mãe fiel a Deus. E essa reflexão que eu trago hoje é também uma homenagem à minha sogra, Dona Nancy Barreto. Foi a partir de um estudo dela que eu tirei essa reflexão hoje. E por meio desse estudo eu também quero honrá-la, uma mãe que paga o preço, pagou e paga o preço em oração por seus filhos até hoje. E é em nome delas que eu quero saudar todas as mães com a graça e a paz do Senhor nesta manhã. Maria, uma mãe exemplar. Maria foi uma mãe extraordinária. O Augusto Cury, no seu livro Maria, a maior educadora da história, ele faz uma análise sobre as características de Maria na sua missão de mãe, explicando por que Deus escolheu aquela mulher simples daquele povo para educar o seu filho, ao invés de trazer grandes mestres, como foi o caso de Filipe da Macedônia, que encarregou o filósofo Aristóteles para instruir o seu filho, o Alexandre o Grande. Maria não era especial porque foi escolhida. Ela foi escolhida porque era especial. Deus viu em Maria uma pessoa especial. Deus viu em Maria uma mulher profundamente temente a Ele. Podemos perceber por meio do seu cântico, em que ela diz: A minha alma engrandece ao Senhor. Maria foi uma mãe abençoada e ela foi favorecida por Deus. Nós lemos isso lá no verso 28. Maria foi uma mãe abençoada mais do que todas as outras,
porque ela trouxe ao mundo o Filho de Deus, o nosso Salvador. Maria também era cheia de graça, mas indicando aqui, não como Maria como um recipiente de graça. Maria reluzia a graça de Deus. Por meio dela se podia ver a graça de Deus na sua vida. Não porque ela merecesse, mas porque foi a graça de Deus que foi sobre a vida de Maria. Mas Maria era uma pessoa especial, porque era uma pessoa totalmente temente ao Senhor. Era alguém que agradava a Deus na sinceridade do seu coração. Era alguém que buscava a Deus. Maria também foi uma mãe de personalidade reflexiva. Ela não ficava indiferente ao que estava acontecendo ao seu redor. Maria não agia de forma impulsiva. A capacidade de Maria de ser reflexiva lhe ajudou a conhecer melhor o seu Filho, Jesus Cristo. Pelo texto que nós lemos, percebemos que Maria era alguém totalmente submissa ao Senhor. Pela própria leitura da palavra que fizemos aqui, Maria vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. Quantos de nós têm tido essa atitude hoje? De abrir mão da sua própria vontade, de abrir mão dos seus próprios planos, para viver os planos de Deus e poder dizer ao Senhor: eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Nós vivemos num mundo em que nós estamos muito voltados para dentro de nós mesmos, para buscar a nossa própria satisfação, para fazer as nossas vontades, para alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. E muitas vezes nós não paramos para dizer a Deus: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. A palavra de Deus nos ensina que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Mas será que nós temos nos submetido a essa vontade de Deus como fez Maria? Maria, quando recebe o anjo, recebe a notícia, em momento nenhum Maria fugiu da sua responsabilidade. Ela se colocou à disposição de Deus, ela se colocou no altar do Senhor. E que essa seja a nossa atitude no nosso dia a dia. Que Maria seja um exemplo para mim e para você, de que nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Que eu e você possamos dizer isso essa manhã. Uma mulher de bom senso, ela soube entender os propósitos de Deus, que eram propósitos divinos para o seu filho. O texto vai dizer que Maria guardava todas as coisas, conferindo-as em seu coração. Maria estava atenta, Maria não atrapalhou, Maria foi grande na sua humildade e Maria foi humilde na sua grandeza. Essa é uma frase da Estela de Bois. Como entrou, Maria saiu de cena e ela cumpriu a sua missão. Maria não quis trazer para ela os holofotes. Maria tinha um coração de servo. Maria era humilde. Maria sabia exatamente qual seria o seu papel. De trazer ao mundo o Filho de Deus. Mas em nenhum momento Maria se colocou acima de Deus. É preciso que nós entendamos, Maria era alguém especial para Deus, ela foi escolhida por Deus. Mas Maria era serva de Deus, como eu e você precisamos ser. Uma mulher de bom senso. Maria também era inspirada pelo Espírito Santo. E nessa inspiração, Maria entoou um cântico de adoração a Deus, que ficou conhecido como Magnificat. Da análise desse hino, nós aprendemos mais sobre essa mãe exemplar que foi Maria. Maria foi uma mãe imperfeita. Maria sabia reconhecer as suas falhas, seus defeitos e seus pecados. A doutrina de que Maria era imaculada é uma doutrina herética. Maria era um ser humano como eu e você, e sujeita a falhas e a pecados e a erro.
Mas Maria tinha um coração totalmente voltado para o Senhor, para servir ao Senhor, para agradar ao Senhor. Nós somos capazes hoje, como pais e mães, de reconhecermos os nossos erros diante dos nossos filhos. Não é nenhum demérito, mãe, você reconhecer que errou com seus filhos e ensiná-los a lição de humildade quando você reconhece o erro e você pede perdão e você corrige. Porque nós somos falhos, nós cometemos erros. Na nossa caminhada, nós cometemos erro e nós cometeremos ainda outros erros. Maria era uma mulher imperfeita. Mas Maria era uma mulher humilde diante de Deus. Pais e mães humildes serão agraciados e favorecidos por Deus, porque a humildade é um grande legado moral que nós deixamos para os nossos filhos. É também um legado espiritual que nós precisamos deixar para os nossos filhos. Maria também foi uma mãe grata ao Senhor. Maria sabia reconhecer as bênçãos que recebia de Deus sobre a sua família. Deus tem abençoado e favorecido a todos nós hoje, pais e mães. E como está o nosso coração diante de Deus? Nós temos demonstrado a Deus um coração grato por tudo que Ele faz por nós, por todas as bênçãos. Porque acordamos hoje com saúde, porque acordamos hoje em segurança, enquanto nossos irmãos gaúchos estão passando por aquela calamidade. Você já agradeceu a Deus? Maria tinha um coração grato a Deus. Maria reconhecia o caráter de Deus. Maria sabia e reconhecia que Deus era santo, que Deus era um Deus bondoso, que Deus era soberano, todo-poderoso, que Ele era um Deus de promessas. Maria creu na promessa de Deus que foi feita por meio daquele anjo, que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Maria creu. Maria também era uma mãe obediente. Maria cumpriu os rituais judaicos. Após o 8º dia, ela circuncidou seu filho, ela o consagrou. Isso mostra mais uma característica da mãe exemplar que foi Maria. Maria também era uma mãe cuidadosa. Maria cuidava do seu filho. É tão lindo a gente ver o cuidado de uma mãe com seu filho. A preocupação. A mãe ela é capaz de dar a vida por seu filho. Maria era cuidadosa. Maria cuidou de Jesus ali, naquele estábulo. Não havia lugar na hospedaria, mas Maria encontrou um lugar onde ele pudesse ser colocado. E cuidou ali com todo amor, com todo carinho, apesar de toda a dificuldade que ela estava enfrentando naquele momento. Isso não a impediu de ser cuidadosa com seu filho. Maria o levou para a consagração no templo. Maria voltou para procurá-lo. Quando foi embora pelo caminho e percebeu que seu filho não estava brincando com os outros crianças, Maria volta e ela não sossegou até encontrar o seu filho. E eu fico aqui imaginando o desespero que vai no coração de uma mãe quando perde seu filho de vista. Certa feita nós estávamos num shopping e a minha filha sumiu dentro de uma loja e estava lá num vestiário, sentada, se olhando no espelho, e Núbia desesperada, procurando no shopping, até que alguém avisou, olha, está ali, dentro do vestiário. O coração da mãe se desespera quando seu filho sai da sua vista. Imagina como ficou o coração de Maria quando percebeu que seu filho não estava ali. E ela volta, e ela vai procurar, e ela não sossegou até que encontrasse seu filho. Maria era uma mãe cuidadosa. Maria também era uma mulher obediente a Deus, quando ela cumpre o que a lei mandava. O Salmo 1 nos mostra como Deus pode abençoar aqueles que lhe obedecem. Diz assim o verso 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Deus sempre quer que nós lhe obedeçamos. E a pergunta que eu trago pela manhã hoje,
Você tem dificuldade em obedecer à vontade de Deus? Você tem dificuldade em se submeter à vontade de Deus em detrimento da sua própria vontade? Você tem dificuldade em abrir mão dos seus próprios sonhos e planos para viver os sonhos e os planos de Deus na sua vida? Maria foi obediente. Maria foi uma mãe que em todos os momentos ela buscou criar o seu filho de acordo com a orientação que ela recebia de Deus. E você, mãe? Você tem buscado a orientação do Senhor na criação dos seus filhos? A palavra de Deus, ela nos traz fartos ensinamentos sobre como criar filhos. Será que nós temos buscado na palavra a orientação necessária para a orientação aos nossos filhos? Será que nós temos buscado conhecer esta palavra profundamente? Como diz lá o texto em Deuteronômio 6 versos 6 e 7. Nós precisamos inculcar esta palavra na mente e no coração dos nossos filhos. Mas para que eu possa inculcar essa palavra na mente e no coração dos nossos filhos, nós precisamos conhecer essa palavra, nós precisamos meditar nessa palavra. E o texto vai dizer, quer deitado, quer levantando, quer andando, fazendo o que você estiver fazendo, não perca a oportunidade de meditar nessa palavra que nos traz sabedoria, que nos dá orientação, que nos mostra o caminho. Como que você terá capacidade de orientar os seus filhos no caminho do Senhor se você mesmo não segue este caminho? Queridos, nós precisamos ser exemplo. Os nossos filhos precisam olhar para mim e para você e ter confiança de seguir nesse caminho. Mas para isso, eu preciso conhecer profundamente essa palavra. Mas além de conhecer profundamente essa palavra, eu preciso viver essa palavra. E o primeiro lugar onde eu preciso viver essa palavra é dentro do meu lar, é na minha casa. É no meu convívio com a minha família, com os meus filhos. Ninguém nos conhece melhor do que aqueles que moram na nossa própria casa. Ali nós estamos desarmados, ali nós somos verdadeiramente quem somos. Ali a gente não representa um papel. Sua esposa, seu esposo, seus filhos conhecem o seu verdadeiro eu. Queridos, como tem sido o seu exemplo dentro da sua própria casa? Mãe, como tem sido o seu exemplo para os seus filhos? Será que você pode dizer aos seus filhos, como disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Será que a gente tem a coragem de dizer aos nossos filhos dessa forma? Façam como eu faço, porque eu faço como Cristo faz. Essa é uma grande responsabilidade, irmãos. É uma grande responsabilidade. Ensina a criança o caminho que deve andar e até envelhecer não se desviará dele. Mas esse ensinar a criança o caminho que deve andar não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade da escola, é responsabilidade da mãe, é responsabilidade do pai. Eu e você, na condição de pais e mães, temos a grande responsabilidade recebida de Deus de ensinar. Nós não temos o domínio sobre os nossos filhos, se eles seguirão, se eles permanecerão. Mas nós temos a obrigação, a responsabilidade de ensinar o caminho. Porque se você ensinar o caminho e seu filho se desviar, Deus não vai cobrar de você. Porque a responsabilidade da salvação ela é pessoal. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas se eu negligenciar o meu papel de pai e de mãe, em ensinar a criança o caminho que deve andar, eu serei cobrado por Deus, você será cobrado por Deus. É uma grande responsabilidade que nós temos. Nós somos mordomos. Deus nos confiou os nossos filhos.
para que a gente cuide, para que a gente administre, para que a gente ame e para que a gente ensine a andar nos caminhos do Senhor. Eu tive o privilégio de ter uma mãe que, acima de tudo, me ensinou com palavras. Era engraçado que minha mãe, quando ia me dar bronca, ela me dava bronca citando a palavra de Deus. E às vezes isso me irritava. Mas aquelas palavras, elas ficaram. Muitas vezes, quando eu estava fazendo algo de errado, eu podia ouvir as palavras da minha mãe citando os textos bíblicos quando ela me chamava a atenção. Aquilo ficou. E isso me proporcionou um dia, mesmo longe dos caminhos do Senhor, eu parar e pensar que não era aquilo que a minha mãe tinha ensinado, que não era aquele caminho que ela tinha me mostrado. Mas, acima de tudo, irmãos, além das palavras, eu aprendi com minha mãe pelo exemplo. Porque ela podia dizer para mim, faça o que eu faço, porque eu faço o que Cristo faz. E aí ficou fácil de olhar e seguir, de confiar. Como tem sido o seu relacionamento com seus filhos? Que exemplo, mãe, você tem dado dentro da sua casa? A nossa geração, ela já não aceita mais aquele velho ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se você ensina para seu filho que a mentira é do diabo, que o diabo é pai da mentira, mas aí o telefone toca, você diz assim, se for para mim, diga que eu não estou. Que lição você está ensinando para ele? Nós precisamos ser exemplo. Se eu quero que os meus filhos estudem a palavra, eles precisam me ver estudando a palavra. Se eu quero que meu filho pregue o Evangelho, eles precisam me ver pregando o Evangelho. As nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras. É difícil, porque nós não somos perfeitos. Nós somos cheios de falhas. Mas é preciso que a gente entenda que nós temos um grande exemplo, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o Filho perfeito. Jesus Cristo foi um Filho obediente. Versículo 51 vai dizer, e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes obediente. Filhos, você tem sido um filho obediente à sua mãe? A maior homenagem que você pode fazer à sua mãe não é trazendo um presente no Dia das Mães, é sendo um filho obediente. Obedecer faz parte do honrar. O mandamento diz, honra a teu pai e a tua mãe. Obedecer faz parte do honrar. Amar faz parte do honrar. Cuidar faz parte do honrar. Queridos, é tão triste quando nós vemos diversas histórias de pais que são abandonados pelos seus filhos na velhice. Que triste. Cuidou, se sacrificou a vida toda, e no momento que precisa ser cuidado, os filhos viram as costas. Os pais não estão sendo honrados quando se age dessa forma. Então, amar, cuidar, faz parte do honrar e é mandamento. Jesus era obediente. Jesus era obediente em tudo. Apesar da sua natureza divina, Jesus escolheu sujeitar-se à autoridade dos seus pais. Queridos, e quantos filhos rebeldes que se levantam contra a autoridade dos seus pais, que não reconhecem a autoridade dos seus pais. Que triste quando a gente percebe na nossa sociedade a falta de respeito dos filhos em relação aos pais, e isso tem caracterizado essa geração. Filhos, você tem honrado a sua mãe?
Como tem sido a sua vida? Tem obedecido os ensinamentos? Você tem amado aos seus pais, sobretudo num dia como o Dia das Mães, o dia da gente pensar como eu tenho sido como filho em relação à minha mãe? Será que eu tenho entristecido o coração da minha mãe com as minhas atitudes? Muitas vezes com a rebeldia. Deus não lhe chamou para ser um filho rebelde. Deus lhe chamou para uma vida de obediência. E se você quer ser um servo do Senhor, obediente ao Senhor, você precisa começar obedecendo os seus pais, a sua mãe. Jesus, ele escolheu obedecer. E essa é a escolha que eu lhe convido a fazer nesse Dia das Mães. Escolha ser um filho obediente. Porque quando você faz essa escolha, você está escolhendo obedecer ao Senhor. Você está escolhendo viver uma vida que seja agradável ao Senhor. Jesus tinha todas as razões para não obedecer. Ele era superdotado, ele era perfeito. Muitos hoje se julgam capazes de menosprezar os conselhos de oração e orientações dos seus pais. Quantas vezes diz assim, você é ultrapassado, você é quadrado, você não entende nada disso. Nós vemos o exemplo do filho de Salomão, quando ele vai buscar o conselho, primeiro com os anciãos e depois com seus amigos. E ele resolveu seguir o exemplo de seus amigos. E o desastre foi grande. O reino foi dividido. Porque faltou sabedoria na busca da fonte dos seus conselheiros. Filho, a quem você tem buscado aconselhamento? Não existe ninguém melhor do que os seus pais para lhe aconselhar. Porque eles lhe amam. Porque eles querem o melhor para você. Não tem ninguém que lhe ame mais na dimensão terrena do que a mãe. Amor de mãe é algo inexplicável, irmãos. Então sua mãe vai sempre querer o melhor para você. É preciso obedecer e respeitar. Jesus honrou seus pais em tudo. Até mesmo no seu maior momento de sofrimento na cruz, ele não esquece de pensar no futuro da sua mãe. E ele a entrega aos cuidados de João. Está lá em João 19, de 25 a 27. Os filhos adultos devem honrar aos seus pais e nunca os abandonar. Eu queria dizer uma coisa para você. Mãe não é um artigo descartável. Que você usa, você cuida enquanto você precisa deles. Mãe é bênção do Senhor para a sua vida. Amém, irmãos? Mãe é bênção do Senhor para a sua vida. Obedecer aos pais proporciona alegria. É o melhor presente. Provérbios 27, 11 vai dizer, sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Lucas 2, 51 e 52 vai dizer, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E sua mãe guardava todas essas coisas, conferindo-as no seu coração. Aquilo que você diz, aquilo que você faz, vai ao coração da sua mãe. E eu quero lhe perguntar, filho, nessa manhã, o que você tem levado ao coração da sua mãe? Você tem alegrado a sua mãe com as suas atitudes? Você tem alegrado a sua mãe com as suas palavras? Muitas vezes, a gente no momento de raiva, a gente diz coisas que ferem profundamente o coração da mãe. E a palavra, depois que é lançada, não tem mais como você pegar de volta. Por isso nós precisamos pensar muito antes de falar.
É preciso pensar muito naquilo que você vai responder à sua mãe, porque muitas vezes você vai atingir em cheio o coração dela. E causa marcas, às vezes marcas profundas no coração da mãe. Uma mãe que ama, uma mãe que se dedica, uma mãe que muitas vezes se sacrificou. Será que eu tenho alegrado o coração da minha mãe? Essa é a reflexão que os filhos precisam fazer nesta manhã. As minhas atitudes têm alegrado o coração da minha mãe? As atitudes de Jesus alegravam o coração de Maria. Não há coisa que alegre mais o coração de uma mãe cristã do que saber que seus filhos andam na verdade. A glória da mãe é a tua glória, meu filho. Jesus cresceu em uma família humana lá em Nazaré. Ele aprendeu com seus pais terrenos sobre a vida, sobre a fé, sobre as tradições judaicas. A sua conexão com a família, com a comunidade, ela é evidente em várias passagens dos evangelhos, onde ele é referido como o filho do carpinteiro. Jesus aprendeu a profissão do seu pai. Isso indica que havia uma total integração de Jesus na vida comunitária. Sua educação, o seu desenvolvimento humano incluíram a aprendizagem das escrituras, dos costumes religiosos, preparando-o para o seu ministério futuro. E quando adulto, elevou a arte da intrepidez ao máximo. Ele nunca reclamou, nem quando foi abandonado. Jesus nunca desistiu, nem quando foi traído. Jesus nunca puniu, mesmo quando zombaram dele ou o torturaram. Jesus poupava energia para reagir com serenidade em ambientes psicóticos. Jesus não perdia tempo com coisas sem valor. Jesus criava raízes em solos onde podiam frutificar. Queridos, Maria realmente foi uma mãe maravilhosa, uma mãe exemplar. Maria foi escolhida por Deus, porque ela era temente a Ele, porque ela era submissa a Ele. Maria era uma mulher de fé. Maria não duvidou. Maria foi uma mãe que ensinou, Maria foi uma mãe que educou, Maria foi uma mãe que cuidou do seu filho. Maria foi uma mãe humilde e grata ao Senhor. Maria demonstrava bom senso em tudo que falava. Como você tem sido como mãe? O que você tem ensinado seus filhos? Você tem sido uma mãe obediente ao Senhor? Quais são os exemplos que os seus filhos veem em você dentro da sua casa? Maria foi escolhida pelo Senhor, porque Maria era uma mulher íntegra em tudo que fazia. Como você tem sido diante do Senhor, mãe? O Senhor olha para você nessa manhã. Será que o Senhor tem enxergado em você uma mulher íntegra, temente a Deus, obediente, disposta a ensinar o caminho dele a seus filhos? Filhos. Jesus foi um filho perfeito. Assim como ele era perfeito em todas as coisas. Ah, pastor, mas perfeito só Jesus, é verdade. Mas a perfeição de Jesus, filhos, precisa ser o nosso alvo. Nós precisamos olhar para a perfeição de Jesus e ter o desejo no coração de fazer igual, de seguir nessa direção. Que tipo de filho você tem sido dentro da sua casa? Jesus foi obediente em tudo. Jesus honrou a sua mãe. Jesus cuidou da sua mãe até no momento que estava sendo crucificado. Como você tem agido com a sua mãe? Você tem amado? E o amar, queridos, vai muito além
de dizer eu te amo. Você tem obedecido a sua mãe. Você tem cuidado da sua mãe. Você tem assistido a sua mãe nas necessidades dela. Tem filhos que sequer visitam a mãe. Que triste, irmãos. Outro dia, conversando com a senhora, ela dizia da tristeza no coração dela, porque ela tinha meses sem receber visita de nenhum parente. E eu podia ver nos olhos daquela senhora uma tristeza profunda. E em nenhum momento ela reclamou de qualquer outra condição. Ela só reclamou da ausência, da falta que ela sentia dos seus familiares. Que duro é se sentir abandonado. Filho, jamais abandone a sua mãe, porque isso vai causar uma ferida tão grande no coração dela. Jamais abandone sua mãe. Que essa data ela seja muito mais do que uma data comercial, em que você vai comprar um presentinho para entregar à sua mãe. O maior presente que ela quer e que ela precisa é de você, é do seu amor, é da sua obediência, é do seu cuidado. Cuide da sua mãe. Você não nasceu no seu lar por acaso, Deus lhe colocou ali. E que hoje você possa dizer, a minha mãe é um presente de Deus. Porque eu posso dizer, a minha mãe foi presente de Deus. Assim como a minha sogra é presente de Deus para a minha vida, para a vida de Núbia. Nunca espere uma mãe perfeita. Mas pode ter certeza que você tem uma mãe que lhe ama. E que daria a vida por você. Então honre sua mãe, ame a sua mãe. Obedeça a sua mãe. Porque isso agrada ao coração de Deus. E nós precisamos, na condição de filhos do Pai maior, ser filhos obedientes. Porque quando nós somos obedientes ao Senhor, isso agrada ao coração dele. Eu queria encerrar orando nesse momento. Um grande desafio hoje falar em menos de 30 minutos. Mas Deus é fiel. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor abençoe todas as mães. E, queridos, que todas as mães tenham o privilégio de se sentirem amadas verdadeiramente. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor. Por essa data tão significativa nas nossas vidas. Obrigado pelas mães. Oh, Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada mãe, que o Senhor esteja dando sabedoria. Oh, Pai, que o Senhor esteja renovando as suas forças. Pai, que o Senhor esteja renovando as suas esperanças para aquelas que esperam algo dos seus filhos. Aquelas mães que esperam ansiosas pelo filho voltar ao teu caminho, Pai, que elas nunca percam esperanças em Ti. Honra, meu Deus, aquelas mães que estão de joelho, lutando espiritualmente pelos seus filhos. Que venha sobre elas a vitória do Senhor, em nome de Jesus. Que elas possam enxergar, Senhor, essa grande bênção, que é ter os seus filhos no teu caminho. Abençoa, Senhor, cada mãe, cada lar, cada família, porque família nasceu no teu coração, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser filhos amáveis. Nos ajuda, Senhor, a ser filhos obedientes. Nos ajuda, Senhor, a ser filhos tementes ao Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a nos render à tua vontade, como fez Maria. Nos ajuda, ó Pai, a abrir mão dos nossos planos e dos nossos sonhos para viver os teus planos nas nossas vidas. É o que te pedimos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém.